Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Aleluia. Lucas, capítulo 10, versículo de número 20. Você que tem Bíblia, olha para o lado do teu irmão que não tem, divide com ele, compartilha a Bíblia com ele, com gentileza. Compartilha com ele, amém, igreja? Quem achou, diga graças a Deus. Eu vou ler uma vez o versículo 20 e depois a igreja vai ler o mesmo versículo, amém, igreja? Lucas, capítulo 10, versículo de número 20, que diz: não vos alegreis, porque o Espírito vos submete, mas alegrai-vos por o seu nome está escrito no céu. A igreja. Vamos de novo, amém, igreja? Vamos juntos assim comigo. Não alegrai-vos pelo que o Espírito vos submete, mas alegrai-vos pelo seu nome está escrito no céu. Alegrai-vos pelo seu nome está escrito no céu. Pode tomar o seu assento. Essa palavra é uma palavra que ela se refere a 70 homens, ela se refere a 70 discípulos, ao qual foram designados a pregoar o Evangelho. E a Bíblia diz que 70 discípulos, antes de pregoar o Evangelho, a Bíblia diz que eles fizeram uma análise, e fazendo a análise ele viu que a obra era muito grande, e eles que ali estavam, eles eram pouco trabalhador. E diz a história que agora ele vai até Jesus e fala: Senhor, eu sei que o Evangelho tem que ser pregoado, eu sei que o seu nome tem que ser mencionado, mas a seara, ela é muito grande, mas nós somos poucos trabalhadores. E agora Jesus, ele instrui o seu discípulo para que eles viessem e de dois em dois no caminho, e no caminho viesse pregoar o arrependimento, e no caminho viesse pregoar acerca da vinda do Filho do Homem, e no caminho viesse pregoar acerca do reino do céu. E a Bíblia diz que agora eles olham e eles obedecem ao Senhor, eles começam agora a pregoar, senão acerca da vinda do Senhor. Eles começam a pregoar em si somente aquilo que o Senhor designou a ele pregoar. Eles não foram pregoando casa, eles não foram pregoando casamento, que você se levantasse a mão, a sua vida ia mudar. Ei, claramente, se você aceitar Jesus, Deus, ele pode mudar a sua história, mas tudo é dentro de um tempo. Sabe por causa de quê? Porque tudo tem um tempo para que o Senhor possa realizar as coisas da sua vida. A Bíblia, ela me ensina dizendo que eu e você, primeira coisa que devemos fazer é buscar as coisas do alto, porque aquilo que tem falta em sua vida, Deus, ele acrescenta. Porque antes mesmo da minha boca proferir e pedir ao Pai, ele já sabe as minhas necessidades. Então eles vão pregoando acerca da vinda do Mestre, e na proporção que eles pregoavam, diz a história, diz a Bíblia, que o coxo levantava, o paralítico andava, o morto ressuscitava, milagres aconteciam, e eles se alegravam. Por quê? Porque eles viam que o nome do Senhor faria proezas, faria milagres, e por fazer milagres, então eles tinham mais motivos para poder pregoar o Evangelho. E quando eles estão pregoando, a Bíblia fala que agora, depois de alguns dias, eles retornam à base, eles retornam ao local de encontro, e eles começam a notificar a Jesus acerca dos sinais que acontecia, das coisas que ocorreu mediante o caminho. Então ele começa a trazer relato dizendo: Senhor, olha, algo aconteceu extraordinário naquilo que nós pregoamos, algo aconteceu que nós fomos impactados, algo aconteceu que nós vimos cego enxergar, nós vimos mudo falar, nós vimos morto ressuscitamos. E mais engraçado é, Jesus, que até o espírito maligno submete o teu nome.
Aí Jesus ele olha para aqueles 70 discípulos, aqueles anciões, e fala assim: olha, não mais alegrei-vos por estas coisas, não alegrei pelos sinais acontecendo, mas antes você tem um prazer, antes você alegrai-vos pelo seu nome está escrito no céu. Muitas das vezes nós entramos pelas portas da casa do Senhor e já não temos mais essa preocupação. Que preocupação, pastor Cristiano, de saber se verdadeiramente a minha e a sua atitude tem te levado para o céu. A Bíblia fala que o Senhor, Ele vem para os enfermos, Ele vem para os doentes. E na proporção que você prega, você não precisa inventar, você não precisa querer colocar palavras bonitas para você fazer aquilo que o Senhor te designou. Porque a Bíblia nos fala em Lucas capítulo 9, versículo 51 em diante, que o Senhor, por sua vez, eles pregoando, eles fazendo a obra, e diz a Bíblia agora que ele tem um momento de querer refletir, ele tem um momento agora de repousar a sua matéria, o seu corpo, porque ele passou o dia todo pregoando, ele passou o dia todo indo nas vielas, ele passou o dia todo indo na cidade pregoando a tua santa palavra. E a Bíblia diz que na proporção que o Senhor pregoava, milagre acontecia, vidas se rendiam aos seus pés. Mas agora precisou de uma necessidade. Que necessidade é essa? Precisou que Jesus agora viesse repousar e viesse ir a uma pousada para descansar o seu corpo. E antes dele vier o mensageiro, ele chama o mensageiro e fala: olha, vai de adiante, antes que escurece, antes que chegue a noite, porque eu vou fazendo a obra, eu vou pregoando, e quando eu chegar até a cidade, você prepara o local para que nós viemos passar a noite. E engraçado que o mensageiro, que está em Lucas capítulo 9, versículo 51 diante, que o mensageiro ele vai adiante, ele obedece à voz do Senhor. E Jesus vem no caminho pregoando, Jesus vem no caminho falando do amor de Deus, ele vem no caminho fazendo aquilo que o Pai o designou a fazer. E a Bíblia diz que na proporção que eles iam, eles viam o milagre acontecendo. Mas é engraçado que quando o mensageiro ele entra dentro de uma cidade de samaritano, numa aldeia, a Bíblia diz que o aspecto dele era de judeu, então eles tinham aquela contenda, eles tinham aquela briga, eles tinham aquela confusão que um outro não falava com ele. Ei, mas a Bíblia nos fala que agora, por não querer repousar, por não deixar Jesus entrar na sua aldeia, a Bíblia nos fala que agora, que por sua vez, aquele mensageiro volta até Jesus e fala: olha Jesus, eu entrei na aldeia e eles não quiseram repousarmos naquele local. E diz a história que agora por sua vez Pedro, ou os Tiago e João, melhor me colocando, eles se ira pela situação, eles se desenganigam por aquilo que não quiseram repousar o seu mestre. Agora eles começam a indagar um pelo outro, eles começam a dizer: olha, que povo é esse miserável, que povo é esse que não quis deixar Jesus entrar pela porta e não deixou o nosso mestre repousar na sua cidade? Esse povo deveu fazer que nem Elias, orar e fogo descer e consumir. Jesus olhando para João e Tiago, ele vê que o Espírito que usava não era o Espírito Santo, mas sim o Espírito que usava era o Espírito maligno, usava seus lábios naquele momento. Jesus olha para Tiago e João, ele repreende e diz: olha, não sabeis de qual Espírito é vós? Esse que o Filho do Homem não veio para matar, o Filho do Homem veio para salvar, veio para resgatar aqueles que estão perdidos. A Bíblia nos fala que na proporção eu e você pregoando, querido, na proporção que eu e você vai regando, na proporção que eu e você vai plantando, querido, achando que tem que dar fruto, no dia que eu e você quer, eu rego, você por sua vez planta, mas quem dá o crescimento é aquele lá de cima, é Deus. Queremos tudo na nossa hora, queremos que a nossa mulher se converte agora, queremos que o nosso marido se converte agora, mas tudo é o tempo do Senhor. O salmista, ele vai relatar dizendo que
a planta, ela junta o ribeiro, querido. O ribeiro simboliza você às vezes. Quem é você dentro da tua casa? Quem é você para o teu filho? Quem é você para a tua esposa? Quem é você para o teu marido? Ei, se você não jorrar água boa, querido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, ela não vai ser um fruto bom. Quem é você? Diz a Bíblia que a árvore ou a plantação, a vegetação junto ao ribeiro, cujas folhas não caem com facilidade nem murcha, e na sua estação ela vai dar o fruto próprio. Quem, irmão? Quem já pegou aqui fruto do pé? E quem já pegou fruto que foi adocicado, ou seja, madurado fora do pé? O sabor é diferente, não tem mesmo gosto. Ei, sabe por causa de quê? Porque no fruto tem todas as vitaminas. Do pé é melhor, querido. Ainda bando quebe, calabanda saio, que você não vê algo acontecendo, ei, porque vai amadurecer no tempo de Deus. É na hora de Deus, é no jeito que Deus quer. Aí vira Tiago e João, eles se ira, achando que a obra é dele. A obra não é minha, a obra é do Senhor, querido. Eu sou um instrumento, você é um instrumento. Você é aquele que Deus confiou dizendo: e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas felizmente o que não crê já é condenado. O homem não tem poder para condenar ninguém, irmão, porque o homem não é juiz. O Senhor, Ele nos separou, nos levantou, irmão, para um ajudar o outro. Quando a igreja entender que a minha obrigação é ajudar, a minha obrigação não é julgar porque você caiu, porque você errou. Ei, a minha obrigação é te abraçar, porque enquanto a igreja não abraça, o mundo tem abraçado. Enquanto estamos aqui reunidos, adorando, glorificando, tem pessoas amarradas para ser mortas nesta hora. Abaixo. Enquanto temos preocupação, quem prega bonito, quem fala bonito, quem canta bonito, se a tua roupa é bonita. Ei, querido, não é desse jeito não. Não é dessa forma não. 2015, dia 23 de abril, dia de Jorge, 5 horas da manhã, eu ouço os tambores batendo, macumba rolando, e Deus, Ele me desperta para orar, e eu levanto para orar, e quando eu levanto para orar, eu vejo o céu se abrindo. E quando eu vejo o céu se abrindo, igreja, eu vejo, conforme a Bíblia nos fala, o Espírito Santo descendo do céu, no formato de uma pomba. E eu via como ele sobrevoava todos os cantos da terra. Ele ia, ele vinha, ele brilhava muito mais do que a luz. E quando ele ia e vinha, ele rodeava a terra. Ele vinha em minha direção, e quando ele vinha em minha direção, o seu semblante para o meu olhar, eu via que quando o Espírito, ele chorava. E eu perguntava: por que você chora? E eu perguntei para ele: por que choras? E naquele momento ele falara: porque não tem onde eu repousar-me. Eu não tenho onde, abaio, quebe, a lavácia. Eu não tenho onde repousar-me. Eu comecei a chorar. João também, quando ele viu que não era digno, não tinha homem digno para poder abrir aquele livro e desrevelar todos os mistérios, ele chorou. Eu falei: Jeová, tem misericórdia de nós. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí Deus me levou um pequeno arrebatamento rapidamente. Eu vi um anjo pegando pela minha mão, me transportou em espírito em muitos lugares, muitas igrejas. E engraçado que o anjo me levava, me transportava e me levava muito em congregações. Eu via pessoas de todo jeito, irmão.
de coque, sem coque, de saia, sem saia, de calça. Ei, eu via pessoas de todo jeito, homem de terno, sem terno. Eu via a igreja muito cheia, e a voz me dizia, pessoas dentro da igreja, fora da igreja. E quando eu ouvi uma voz dizendo assim: olha, a quem eles buscam? E eu respondi: o Senhor. Aí essa mesma voz dizia assim: como ele pode me buscar ali, se eu não estou ali? E ficar lá abaixo. Como pode me buscar ali, se eu não faço parte com eles ali? Não estou mais ali. E eu perguntei: aonde tu estás, Senhor? Abaio, rap, a fáscia. E o anjo me transportou, Ebinúbia-se, quebe a fáscia, para umas comunidades do nosso Rio de Janeiro. E eu perguntei: o que o Senhor quer que eu faça nesse lugar? Aí Jesus falava assim: filho, não precisa você inventar, não. É só dizer que eu amo. É só dizer que eu cuido. É só dizer que eu não esqueci, que eu não abandonei. Salmo 27, versículo 10. A Bíblia fala que o salmista, ele fala lá dizendo: ainda que a tua mãe e teu pai te esqueça, mas eu, o Senhor, eu todavia não vou esquecer de você. Ainda que você por um momento foi esquecido por alguém, pelo ente querido, pelo parente, pelo amigo, pelo vizinho, até mesmo pelo seu pastor, pela missionária da igreja, pelo ciclo de oração, é por um momento você foi até esquecida, mas o Senhor esta noite está dizendo que Ele não esqueceu de você. Ele tem cuidado de você. Ele viu você deitar, Ele viu você chorar, abadacalabandou, quebe amaraçaio, mas nesta noite Ele diz: eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado de você. E ali eu comecei a entender o que o Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida. Porque a maior facilidade, irmão, do evangelho é pregar aqui dentro da igreja. Aqui você dá glória. Lá fora a pessoa fala assim: se tu não sai na minha frente, eu te dou um soco na cara. É? Aí às vezes estão preocupados porque a irmã olhou para você, porque está cheio de problema, não te deu nem a paz do Senhor, tu vai tomar a cara. Irmão, o evangelho não é isso não, irmão. Evangelho é muito além do que isso que nós pregoamos, nós vivemos. Quem falou para você que evangelho é mar de rosa? Quem falou para você, querido, que evangelho você não vai ser caluniado? Quem falou para você que o evangelho você não vai ser esquecido? Quem falou para você, querido, que o evangelho vai ser chamado de rosa? Alguém te enganou. Abaio, quebe, alavasse, quebe, naraçaio. Um belo dia eu fui convocado para pregar numa igreja, num complexo da Pedreira. E eu falei com o meu pastor, ele falou assim: eu não posso pregar, você vai no meu lugar. E pastor Leonardo, chegando lá, eu vi um tema que eu sentei, eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, como é que eu vou pregar esse tema? E o tema era tão grande: portas abertas. E naquele momento eu comecei a pregoar, mas eu falei, era acerca do Filho do Homem, que ele disse que raposa tinha casa, aves tinha ninho, mas Jesus o Nazareno não tinha onde reclinar a sua cabeça. Nesse momento lá, ou seja, os samaritanos não deixaram Jesus repousar a sua cabeça. Então por isso que eu aprendi que ave tem ninho, raposa tem casa, mas o Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E eu comecei a pregoar. Eu falei: Jesus, o negócio vai ficar estreito pro meu lado. Preguei, a igreja recebeu, o povo saiu satisfeito. Cheguei no outro dia para trabalhar, querido. O patrão olha para mim, pastores, e fala assim: olha, vai pro RH, tá despedido. Aí no meu íntimo eu falei: Senhor, eu preguei ontem, portas abertas. E Deus falou: tu vai me ver agora, porta fechada. Para tu saber
que eu sou Deus na sua vida. Aí engraçado, as horas me avançam, né? As horas me ajudam, porque cada vez que passa, irmão, cada minuto que passa eu fico alegre. Eu não mando o relógio se converter não, porque quem precisa de conversão não é relógio não, irmão. Quem precisa de conversão sou eu e a igreja. Porque o relógio você tira a pilha, ele para, mas o tempo ainda continua. Porque o dono do tempo não é eu, não é você, querido. Então, quando nós dizemos que o tempo tem que se converter, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, o Senhor tem que se converter, porque o tempo é dele, a hora é dele. Quem precisa de conversão sou eu. E ali eu comecei a viver um momento de decadência. Fui pregar em outro lugar. E preguei sobre Marcos capítulo 5, versículo 21, sobre a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Sentei na tribuna depois de pregar aquele glória, aquele poder todinho, irmão. Deus falou no meu ouvido, falou assim: o que tu prega, vou fazer você viver. Eu falei: Jesus, eu aprendi lá no evangelho que o mundo, a igreja, ou seja, é mar de rosa. Mas quando eu comecei a aprofundar na escritura, querido, Paulo escrevendo nas cartas Romanos capítulo 8, versículo 31, se eu não me engano, que ele fala: se o próprio Filho de Deus antes ele não poupou, irmão, imagine eu e você. Se o próprio Filho, ele não teve misericórdia, ele deu na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você, imagine eu e você. Eu vejo Paulo escrevendo a carta Filipenses capítulo 4, mas o que me chama a atenção não é versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, não. O que me chamou a atenção foi o versículo 12, que Paulo ele coloca uma escada na mesa e começa a dizer: Senhor me instruiu, ele me ensinou a eu padecer necessidade. Aí o crente hoje padece necessidade, irmão, fica que nem aquele povo no deserto. Porque eu saí do mundo. Lá no mundo eu tinha jeitinho. Ei, alá e o rebe, alá vácia. Para tu chegar em cima, querido, tem que dar graças a Deus embaixo. Ei, sabe de quem? Enquanto você não entender que na humilhação pode vir a exaltação, você vai continuar ainda sendo humilhado, humilhada, querido, enquanto não aprender. Paulo, ele fala que ele aprendeu. E ele começa a dizer assim: olha, eu já tive em falta, tive frio, tive sede, tive dias que não tinham o que comer, mas também já tive dias também de glória, tive dias de abundância, tive dia, querido, que o armário estava cheio. Aí Paulo no versículo 13, ele responde o versículo 12 dizendo: mas em todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que você está de pé? Porque Deus tem te sustentado. E às vezes, irmão, questionamos a Deus por mínima coisa. Eu falo lá na igreja: o dia que você me vê te olhando feio, de cara feia, irmão, é porque Deus abriu seus olhos. Eu já fui menos feio, hoje eu sou mais feio. O dia que você vê eu olhando para você de cara feia, é porque Deus abriu os seus olhos. Porque todo dia, irmão, eu olho para você de cara feia, porque lá na igreja eu brinco com os membros dizendo que eu sou feio. Então, às vezes, irmão, nossos pastores, ele tem o seu momento por ser homem, e às vezes querem uma atenção toda para nós. Pastor Leandro, eu quero a atenção toda para mim hoje. Toda, Leonardo, né? Atenção toda para mim. Pastor, hoje nem falou uma paz do Senhor comigo. Às vezes o pastor está preocupado, irmão, com o membro que está lá doente, e como ele vai fazer para levar uma cesta básica. E você, às vezes, porque ele não te deu a paz do Senhor. Eu estou com uma prestação na igreja, e veio esse sábado, o meu obreiro Jefferson, ele fica rindo de mim, fala: pastor, onde está com a cabeça? Toda vez, irmão, que eu vou fazer a obra, eu esqueço alguma coisa no carro, mas sempre eu esqueço a tampa do radiador aberta. E sempre é na hora que eu vou para o culto, na hora que nós vamos fazer evangelismo.
Ele fala: Jeová, me dá sabedoria e entendimento. Porque às vezes o pastor está preocupado com tanta coisa. E tem detalhes que às vezes esquecemos. Mas você pode ajudar o teu pastor. Você pode ajudar a obra a crescer, querido. Tinha um membro na igreja, eu não sei porque eu estou entrando por esse lado. Me perdoa. Que ele questionou porque ele teve um momento doente e o pastor não teve condições nenhuma de ir. Aí eu perguntei para ele assim: quantos te visitaram? Ele falou: um monte de irmão da igreja, o único que não veio foi o pastor. Eu falei: você perguntou ao pastor como é que está ele se encontra? Você estava debilitado, o teu pastor também estava pior do que você. O pastor estava pior do que você. E engraçado que você foi visitado. E às vezes, irmão, queremos uma visita ilustre, mas às vezes Deus leva o menorzinho da casa, você quer o maior da casa. Quando Tiago e Pedro, Tiago e João, eles se dividem com a situação, sabe o que aprendo com isso? Ele manda que fogo viesse descer. Aí Jesus responde: eu não vim para destruir a alma do homem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tem crente que bate palma quando o ímpio morre. Felizmente é isso, irmão. Tem crente que bate palma. Aquele miserável que tinha já passou do tempo. Ei, querido, quem era você outrora? Quem era você outrora? Tiago e João falou assim: tacamos fogo. Mas quem era outrora Tiago e João? Ele foi alcançado pela misericórdia, querido. Quem era você outrora? É muito fácil você julgar o pecado dos outros. É muito fácil você falar do erro dos outros. Mas o seu erro mesmo você quer ocultar. Como assim, pastor Cristiano? Lembra da história de Davi? Davi agora, ele almeja uma ovelha que não era dele. Ele bota um homem de guerra ali em frente, uma batalha que não suportaria, e ainda disse assim: olha, quando ele estiver de frente dela, vocês recuam e deixa ele sozinho. Um homem que daria a sua vida pela vida dele. Aí Urias morre, a sua mulher é tomada. A Bíblia fala que agora o pecado de Davi ele oculta, mas não tem pecado que não venha a ser revelado. A Bíblia nos fala que, por sua vez, Deus leva Natã até a casa de Davi. Mas Natã ele teme, porque ele sabia que Davi era homem de guerra e poderia matá-lo. Mas Natã, Deus dá estratégia. Natã conta uma história. E quando Natã conta a história, o profeta conta a história, a Bíblia diz que, por sua vez agora, no coração de Davi ele se ira. No coração de Davi ele se designa, ou seja, ele se aborrece. E ele pergunta agora ao profeta: quem é esse homem? Para que eu venha fazer justiça. É muito fácil fazer justiça do erro dos outros. É muito fácil você julgar o pecado dos outros. Aí Davi, quando ele desbainha a sua espada, Natã fala: é você. Aí Davi desce como um cordeiro. Aí Davi agora vai palestrar com Deus. Todo homem tem um senso de justiça. Ele erra, mas o seu irmão não pode errar não. Como aqui nosso pastor, ele trouxe, ele é o melhor, ele é o maior pecador da igreja. Se ele analisar, se você se analisar, irmão, tu não vai olhar o pecado do teu irmão, o erro do teu irmão não. Porque você vai estar preocupado de querer morar no céu. E quando você está preocupado em morar no céu, querido, você está se analisando, dizendo: Senhor, eu pensei algo errado,
Senhor, eu falei algo errado para minha esposa. Senhor, eu falei algo errado para o meu esposo. Eu usei para o meu filho de correção na hora errada. Ei, você começa a se analisar e todo dia você faz análise sobre a sua vida. Porque você tem preocupação em morar no céu. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Eu poderia dizer aqui para você desta noite, dizer assim: olha, Deus está visitando a sua casa. Não que Deus não está visitando, Deus visita a sua casa. Porque é na casa dele é aqui o que Deus ele ordena as bênçãos. No mundo espiritual Deus está te abençoando de uma forma muito grande. Às vezes não subiu nem o teu coração, os teus olhos nem viram, mas Deus já projetou em te abençoar. Mas a preocupação de Deus nessa noite, querido, não é te dizer levanta e anda, não. Não é dizer está curada, não. Ei, a maior preocupação do Senhor nesta noite é te perguntar se o teu nome, se o meu nome está escrito no céu. Porque outrora, querido, nós vacilávamos, nós andávamos errante constantemente. Não que nós não andamos errantes, nós erramos, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aí você vê que Lucas capítulo 9, versículo 51 diante, que eles querem orar a Deus para consumir. Aí nessa mesma aldeia, depois de Jesus ser levado ao céu, chegando o momento, Jesus foi levado ao céu. A Bíblia diz que Deus levanta Saulo para perseguir a igreja, porque a igreja não queria sair mais de Jerusalém depois da revestimenta. Você vai ver que depois da revestimenta a igreja continua na mesma ainda. Eu prego somente na igreja, lá fora não. Vamos viver somente na igreja, lá fora não. Aí Deus levanta uma diversidade. Que diversidade é essa? Deus levanta Saulo para perseguir a igreja. E quando a igreja agora está vivendo em ameaça de perseguição, a igreja sai. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Você vai ver que Filipe ele desce a esta aldeia de Samaritano, aonde Jesus outrora foi rejeitado, aonde Jesus outrora eles não quiseram repousar o mestre. Filipe ele prega, e na proporção que ele prega, a Bíblia diz que o povo, querido, eles são redimidos, eles aceitam Jesus crucificado, eles aceitam Jesus agora, abada chebe, alava-se, quebe narasaio, ressuscitado. Filipe ele prega, Jesus está voltando, e ele pode mudar a sua história, e na proporção que Filipe prega, a Bíblia diz que sinais de maravilha acontece. Se você for analisar em Atos 8, você vai ver. Filipe prega o arrependimento. Filipe não prega, querido, dizendo: olha, a tua história vai mudar. Não, ele fala assim: olha, arrependei-vos, é chegada a hora, o noivo vem. Aí aquele que estava enfermo era curado, aquele que estava cego enxergava. O noivo vem, é chegada a hora. Porque o fruto do arrependimento, ele te traz cura na alma, ele te traz cura no corpo, ele te traz cura lá para o Silvia, lá vácia, ebinar a sébia na sua vida sentimental. Quando você se arrepende, ele te traz cura lá para o sébia na sua vida financeira. Ele muda a situação. Só basta você entender que nesta noite, querido, ele possa falar melhor do teu coração. Ele vem, ele vem. E quando eu passei diversidade, fiquei desempregado. Depois do desemprego, minha esposa engravidou. Com 5 meses de gestação ela perdeu. Engravidou de novo. Com 5 meses de gestação ela perdeu. Foi fazer um exame de rotina que toda mulher faz, preventivo, e encostou no ovário dela que ela estava com câncer muito avançado. Diversidade,
Problema, todos nós passamos. Imagine você, desempregado. Imagine você, com uma esposa cancerosa dentro de casa. Imagine você não tem de onde tirar o arroz, você não tem de onde tirar o feijão, você não tem de onde tirar a refeição do dia. E você subiu o monte e falar com Deus: Senhor, chegou o meu momento. Eu não tenho mais de onde tirar para alimentar e levar o alimento para minha casa. Minha esposa me liga e fala: filho, eu já não aguento mais. Eu já não tenho mais o que comer. Eu estou com fome. Imagine você em cima do monte, você ouvir a tua esposa dizer que estava com fome. E você se derramar em lágrima. E você falar: Senhor, o evangelho é isso. Deus falar assim: o evangelho é isso, filho. Depois dessa tempestade, depois deste vale, eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Você está só aprendendo. Ei, lavando sébia, eu vou trazer existência da onde não existe. E naquele momento Deus levanta um varão lá no fundo e vai até mim embaixo do ombro. Eu coloco uma quantia nas minhas mãos e eu falo: Senhor, muito obrigado. Mas a quantia não era por mês, a quantia não era para 2 dias, nem para 3 dias. A quantia que foi colocada na minha mão foi para aquele dia da minha necessidade. Eu falei: Senhor, só dá para hoje. Deus falou assim: filho, não se preocupe com amanhã. Amai, rébia. Porque do mesmo jeito que hoje eu prosperei, eu enviei e amanhã vou enviar novamente. Ei, sabe o que aconteceu com o povo no deserto? Deus falou assim: vou mandar maná e vocês não vão guardar. Sabe por causa de quê? Porque no outro dia eu vou enviar de novo. Mas pela rebeldia, sabe o que eles fizeram? Eles guardaram. Aí estragou, porque não era para guardar. Aí foi passando no vale por muito tempo, irmão. Eu falei: Jesus, eu não quero passar esse vale por muito tempo, não. Comecei a fazer culto e ação de graça sem acontecer algo, irmão. Como assim, pastor Cristiano? Vou finalizar, 9h30 eu finalizo. Culto, ação de graça sem acontecer um milagre? Porque é muito fácil você dar culto, ação de graça depois de acontecimento. É, meu presbítero. Dar culto e ação de graça depois que atravessa o Mar Vermelho é muito fácil. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 18, Deus fala a Moisés e fala assim: ó, diz a Faraó, para que venha deixar o meu povo no caminho de 3 dias. Para quê? Para fazer uma festa para mim no deserto. Para me celebrar no caminho de 3 dias no deserto. A Bíblia nos fala que agora, no caminho de 3 dias, eles andaram. No caminho de 3 dias, eles não glorificaram, eles não exaltaram, eles só questionaram, eles só disseram: olha, o sol está escaldante, o negócio está ficando difícil. Aí no Êxodo capítulo 14, depois da saída, você vai ver que o Senhor, ele fala no versículo 3 a Moisés: volta e acampa diante de Miguedão, de frente ao Mar Vermelho. Para você voltar ao lugar, irmão, é porque você já passou pelo lugar. Ninguém volta ao lugar se por sua vez não passou. E depois Moisés volta. Eu creio que Moisés não questiona, não, irmão. Moisés volta. Aí entra no local Miguedol, Pierote, o significado é beco sem saída. Ele fica de frente ao Mar Vermelho. Eles levantam a tenda, a barraca, estão ali repousando. Você sabia que eles não adoraram? Você vai ver que eles não glorificaram o nome do Senhor. Nenhum momento eles crucificaram, ou seja, nenhum momento eles fizeram o altar em agradecimento a Deus. Nenhum momento eles fizeram um sacrifício ao Senhor, dizendo: Senhor, vamos sacrificar em agradecimento ao Senhor. Nenhum momento. Aí Deus faz o quê? Deixa eles lá no deserto. E vai lá no Faraó, lá no Egito. Ele endurece. Se você for ler o texto, você vai ver. Deus endurece o coração de Faraó. E faz Faraó perseguir o teu povo. Para eu acabar. Aí você vai ver. Capítulo 14, versículo 15, que Moisés toca nas águas.
e o povo passa com pés enxutos. Aí no capítulo 15 de Êxodo, você vai ver, que vai entender, que eles adoram. Miriam reúne as mulheres, pega os tamborim, o obreiro Jefferson, pega lá os pífaros, as gatas de fole, e começa a entoar dizendo: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o teu nome. Ei, é muito fácil agradecer e dizer que Deus é varão de guerra depois do milagre. Eu quero ver você dizer que o Senhor é varão de guerra. Ele é contigo quando você está na adversidade. Quando você está no problema, eu quero ver você dizer que o Senhor é varão de guerra. Aí eu comecei a dar de ação de graça. Eu comecei a celebrar a Deus todo o tempo, irmão. Aí sabe o que Deus fez? Deus curou a minha esposa do câncer. Depois eu vou pedir uma oportunidade, depois numa saudação, uma oportunidade, vou falar sobre esse milagre. E depois, irmão, minha esposa gera. E com 3 meses de gestação, ela está quase perdendo a criança. Para 4 meses, o médico vira para ela assim: ó, vai para casa que não tem mais jeito, você vai perder o seu filho. Minha esposa passa o 5º mês, 6º mês, 7º mês, 8 meses, 9 meses deitada em cima de uma cama. E a criança, querido, com 9 meses, a criança nasce bonita, saudável. Mas na mesa de parto, minha esposa tem uma complicação. E ela vai a óbito. E quando ela vai a óbito, querido, o meu Deus ressuscita. Porque o meu Deus é Deus de milagre. Alá, ideia, sébia. Porque o Deus, Ele cuida de você. E quando a minha esposa foi, naquele momento, perderam ela, porque ela teve 2 paradas cardíacas, a médica, perdemos, trouxeram a criança. Eu lembrei daquela mensagem, de quando a esposa de Eli, ou seja, dos filhos de Eli, a nora das filhas de Eli, dos filhos de Eli, estava grávida. E quando ela estava se desfalecendo, morrendo, pergunta: qual o nome da criança? E coloca sobre o seio dela, sobre o peito dela, e diz: mulher, luta! Porque é um varão, é um menino. E ela só tem o momento de dizer assim, ó: e acabou, lá se foi tomada a glória de Deus. Aí lembrei, porque a médica pega a criança, meu pastor, e coloca sobre o seio dela, ela morta em cima do leito, e fala assim: menina, luta, porque teu filho é bonito. E naquele momento ela abre os olhos, e a primeira coisa que ela sente, querido, é o seu filho, aquele que Deus prometeu, sobre o seu peito. Deus faz isso. Deus, Ele tem recompensa, mas também tem a adversidade. Luta eu passo, luta eu vou passar, mas em todas elas, Deus me fez mais do que vencedor. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.